Louvado seja Deus. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Que Deus possa iluminar nossa tarde com a sua presença. Você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. Um forte abraço a você que nos permite preencher a sua bela tarde de sábado com muita alegria, com muita paz e muito conhecimento. Hoje é 25 de março de 2023. A nossa igreja hoje celebra a anunciação do Senhor. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidadezinha da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. E Maria, meus irmãos, reflete consigo mesma e se prepara para essa grande missão. E a história nos lembra que Deus conhece a todos nós, seus filhos e filhas, e que somos todos chamados a participar de maneira assim extraordinária para o projeto do reino, e que possamos aprender com a mãe de Jesus e nossa mãe a também dizer o nosso sim. Ela se tornou, meus irmãos, a primeira discípula de Jesus e um modelo a ser seguido. Vamos fazer isso como Maria fez? Também dar o nosso sim e permanecer nessa caminhada rumo ao reino dos céus. O programa Conhecendo a Igreja já está no ar, com Márcia Cândido e José Rodrigues. Em Guaçucê, 14 horas, fique conosco para aprender mais. Aqui você tira sua dúvida e aprende muito mais sobre a nossa Igreja Católica. Hoje nós temos como tema um homem segundo o coração de Deus. Continue conosco. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Está chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, amigo José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema um homem segundo o coração de Deus. O que este tema tem a nos ensinar, a nos falar, a nos questionar como ser um homem segundo o coração de Deus? Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da Canção Nova e do site da Opus Dei. Então, meus amados irmãos, este tema foi retirado do livro que conta a história de Davi. Então, está lá em 1 Samuel e também no livro dos Reis, que vai falar da vida e do reinado de Davi. Então, Davi foi considerado por Deus um homem segundo o seu coração. Então, o que Davi tem a nos ensinar? Neste tempo favorável em que vivemos, tempo quaresmal, já se aproxima a Páscoa do Senhor. Então, este tema e também a pessoa de Davi pode nos ensinar a como melhor vivenciar a nossa vocação, o nosso chamado e também a Páscoa do Senhor. Então, o homem contemporâneo vive em uma constante dúvida: quem sou eu? Santa Teresinha nos diz: eu sou o que Deus pensa de mim. E só é possível descobrir o que ele pensa sobre nós na presença dele. O primeiro chamado do Senhor na vida do homem é a santidade. E ser santo é estar constantemente com o Senhor. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Parágrafo 1878. Vivendo na presença do Pai, Ele próprio nos desperta para o questionamento: qual é a minha vocação? Essa é uma resposta que só poderá ser encontrada se estivermos próximos ao Senhor, pois é Ele quem nos chama e é a Ele que devemos responder. Nesse contexto, Davi nos traz um exemplo de quem andou
na presença de Deus e assim correspondeu com humildade. A escolha do Senhor para a sua vida. No texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículos seguintes, encontramos um detalhe na escolha de Davi como rei de Israel. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. O número 7 na Bíblia faz menção à perfeição. Jessé traz o melhor que tem para oferecer a Deus, mas não chama Davi, pois ele ainda era um menino. Aos olhos humanos, Davi era inapropriado para assumir o reinado. Se continuarmos a leitura, veremos que não é o pai quem menciona Davi, mas é o profeta quem pergunta: todos os seus filhos estão aqui? Podemos perceber que Davi não era uma opção considerável para seus familiares, mas assim que Samuel o viu, declarou: eis o escolhido. Diante dessa seleção do Senhor, Davi permanece pastor de ovelhas, continua servindo a seu pai e a seus irmãos, mas a maneira como ele responderá aos acontecimentos do seu cotidiano não será o mesmo, pois contará com o auxílio do Espírito Santo, que lhe fora enviado por Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Davi é ungido rei, mas ele ainda continua a servir a seu pai e a seus irmãos como pastor de ovelhas, continua vivendo o que ele tinha naquele momento. Então, Davi ainda não estava preparado para assumir o reino de Israel, mas ele já era o escolhido do Senhor. E Deus vai prepará-lo durante alguns anos seguintes de sua vida, para que ele possa assumir o reino de Israel. Então, quando ouvimos falar de Davi, vemos que é dado ênfase a seu grande reinado. Fala-se que ele foi um guerreiro corajoso e vitorioso, mas é em sua juventude que encontramos o ponto-chave de sua vocação. Desde menino, ele esteve constantemente na presença do Senhor. Não sabemos se Davi entendia plenamente o significado da unção que lhe foi dada, mas podemos notar que ele não buscava Deus como um meio de se promover. Não procurava idealizar os projetos que o Senhor faria a partir da unção que recebeu do profeta. Nosso personagem não cria expectativas futuras, pois tem um coração humilde e não vive de projeções fantasiosas. Davi dedica-se a desfrutar do presente que o Senhor lhe proporcionou. É bonito percebermos como Deus é o grande amigo do menino. A ele, Davi, dá toda a honra e todo o mérito, pois sabe de sua pequenez e reconhece que foi o Senhor quem o livrou das garras do leão e do urso, e também das mãos do filisteu Golias. Davi, um homem adorador. Tudo o que vem depois na vida de Davi é consequência de estar sempre na presença de Deus. Essa é a vocação primeira para a qual o Senhor chama o pequeno pastor de ovelhas e também nós. Viver uma vida próxima de Deus é o ponto-chave para que tenhamos condições de responder e bem aos projetos do Senhor que vão se apresentando em nossa caminhada. Davi nos ensina que só um coração humilde e puro pode ser totalmente dócil à escolha de Deus. E essa característica o acompanha por toda a sua vida. Davi é um homem adorador. Há uma vocação para a qual o Senhor nos convida. Há um lugar onde podemos nos realizar e viver plenamente o dom que somos. Davi nos ajuda a descobrir e a realizar o projeto de Deus em nossa vida. O segredo está em permanecermos no coração do próprio Deus. Fizeste-nos para ti, escrevia Santo Agostinho,
e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Confissões, parágrafo 1, linha 1. Que não tenhamos medo de encarar o desafio que o Senhor nos faz ao nos convidar para o seu seguimento. É no dia a dia que Ele nos conduz e nos revela o seu desejo, para alcançarmos os grandes picos para o qual o Senhor quer nos levar. Precisamos trilhar os pequenos passos que nos cabem. Não devemos ter medo do que Deus nos pede nas circunstâncias da vida. Nos disse Bento XVI. O alimento que nos sustenta na caminhada é o próprio Deus. Então, esse texto é do Paulo Pereira, né, retirado do site da Canção Nova, missionário da comunidade Coração Nova, na Bahia. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aí um caminho que Davi nos mostra. Primeiro, a sua humildade e uma característica, ser adorador. Davi, nós vamos ver durante todo o seu reinado, toda a sua vida, toda a sua caminhada como rei de Israel, como guerreiro que liderou o povo de Israel. Nós vemos que ele declara a todo momento, por meio dos salmos e da leitura que nós vamos ver, que é Deus que é a sua força, é Deus que o livra do leão, das garras do urso, dos filisteus. Então, ele coloca tudo nas mãos de Deus. A vitória, as amarguras, as dores, os seus pecados, tudo ele coloca na presença de Deus. Então, o rei Davi ocupa um lugar relevante na Sagrada Escritura. A sua vida são dedicadas mais páginas que a nenhum outro personagem do Antigo Testamento, exceto Moisés. Ele é, por excelência, o rei segundo o coração de Deus, o pastor que ora por seu povo e em seu nome, aquele cuja submissão à vontade de Deus, cujo louvor e arrependimento serão o modelo do coração do povo. Então, meus amados irmãos, este é o exemplo que nos traz Davi, né? Depois de ter considerado o papel da fé na vida de Moisés e a profunda relação existente entre a sua confiança em Deus e ao assumir com radicalidade a própria vocação, o exemplo de Davi pode servir-nos para aprender, entre outros aspectos, como a vida de fé traz consigo uma atitude ativa de confiança e abandono nas mãos de Deus, um empenho por busca sem desânimos, a correspondência total aos desígnios divinos, um esforço para recomeçar a luta espiritual sem abatimento, uma e outra vez, com novo vigor, depois de uma queda no pecado, sem confundir tudo isso com um vago sentimento de presunção no próprio valor pessoal ou de confiança superficial na misericórdia divina. Então, nas mãos de Deus, Davi se coloca nas mãos de Deus. Então, os livros de Samuel e 1 Reis descrevem com grande realismo a história de Davi. Uma vida cheia de altos e baixos, em que o autor sagrado enfatiza o fato de que Deus sempre o atende e que o filho de Jessé se coloca sempre confiantemente nas mãos de Deus, recorrendo a ele especialmente nos momentos de maior perigo. Davi se abandona completamente nas mãos do Senhor, com a certeza de que, por mais duras que sejam as provas, difíceis os problemas e pesado o sofrimento, nunca cairemos das mãos de Deus. Essas mãos que nos criaram, nos sustentam e nos acompanham no caminho da vida.
porque as guia um amor infinito e fiel. Junto a isto, chama a atenção a maneira em que em Davi vão se cumprindo os desígnios divinos. É ungido rei pelo profeta Samuel, porque o Senhor o escolheu. Apesar de ser um momento histórico da sua chamada, era considerado o de menor valor entre seus irmãos, pois o olhar de Deus não é como o do homem. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. A unção certamente não concedeu por si só o trono a Davi. Devia lutar, pondo sempre a sua confiança em Deus, contra a oposição de Saul e suportar muitas contradições em todos os lugares, antes de ser aclamado e ungido, primeiro como rei de Judá pela sua tribo, e 7 anos mais tarde como rei de todo o Israel, superando a resistência dos partidários de Isbaal, filho de Saul. Afirma então o texto bíblico que Davi percebeu que o Senhor o confirmava como rei sobre Israel e exaltava sua realeza como causa do seu povo Israel. Então, meus amados irmãos, Davi se colocava sempre nas mãos do Senhor. Nós vemos isso na passagem em que ele vai lutar com Golias, um guerreiro experiente, de alta estatura e forte, onde o exército de Israel estava com medo de enfrentá-lo. Mas Davi vai se colocar nesta posição de enfrentamento porque a sua confiança está em Deus. E ele vai e diz a Saul que Deus o livrará das mãos do filisteu. E assim aconteceu, porque a confiança dele não estava simplesmente na sua força ou na sua armadura, mas em Deus. E assim é também na nossa vida. Deus vai sempre nos libertar e nos livrar dos perigos se nos lançarmos cada vez mais em suas mãos e recorrer à sua misericórdia, reconhecendo assim a nossa pequenez. Se num primeiro momento, portanto, parecia que Davi estava chegando ao trono e estabelecendo o seu reino por meio de sua valentia e astúcia, na realidade, em sua história, vemos cumprir-se que a atitude do homem de fé é olhar para a vida em todas as suas dimensões, sob uma perspectiva nova, a que Deus nos dá. A Sagrada Escritura nos permite apreciar, além disso, que Deus conta com as iniciativas e esforços do homem para realizar seus projetos. O que teria acontecido se Davi, homem de fé, tivesse pensado que para receber o que Deus havia prometido, bastava deixar o tempo passar, ou simplesmente esperar que o povo fosse aclamá-lo? Há muitos momentos na história de Davi onde podemos contemplar o exemplo de sua fé ativa, que o move a fazer o que deve e confiar em que Deus está a seu lado, assegurando o seu êxito. Um caso bem conhecido é o seu combate contra Golias, aquele gigante do exército filisteu, de uns 3 metros de altura e bem treinado para a guerra. O texto bíblico detém-se em descrever a corpulência e a armadura do filisteu e como era desproporcional que Davi, até então um pastor de gado, inexperiente na guerra, cuja única arma era sua funda, o enfrentasse. Porém, na verdade, o maior contraste estava na atitude que movia os dois combatentes. A soberba do filisteu para insultar as fileiras do Deus vivo choca diante da fé de Davi, que sai para o combate em nome do Senhor dos Exércitos, convencido de que o Senhor, que me salvou das garras do leão e do urso, salvar-me-á também das mãos deste filisteu. A fé que também move Davi
a preparar-se da melhor forma possível para o combate. Escolhe como arma a funda, cujo poder conhece bem, e seleciona cuidadosamente as pedras que vai lançar. Os meios são desproporcionais diante do equipamento do inimigo, porém com eles conseguirá a vitória. Cumpre-se aqui cabalmente essas palavras de São José Maria Escrivá: serve ao teu Deus com retidão, sê-lhe fiel, e não te preocupes com mais nada, porque é uma grande verdade que, se procuras o reino de Deus e a sua justiça, ele te dará o resto, o material, os meios por acréscimo. Por outro lado, a fé e a confiança de Davi no Senhor o levam a explorar toda a sua habilidade. É uma lição que deixa ao cristão que deve levar adiante as obras que Deus põe em suas mãos. Aquele que vive sinceramente a fé sabe que os bens temporais são meios e emprega-os com generosidade, de modo heróico. Davi atua colocando todos os meios ao seu alcance e abandona nas mãos de Deus os resultados da sua ação. A sua fé no Senhor faz com que não perca o ânimo, inclusive quando as circunstâncias adquirem tons dramáticos. Diferentes textos das Escrituras, nas suas súplicas, alusões, confirmam-nos que intermédio, monitor, per transitum aqui. Essa certeza contrapõe-se até ao menor sinal de desalento, ainda que os obstáculos possam atingir grandes alturas. E este é o caminho oportuno para que cheguemos ao céu, certos de que as águas divinas purificam e também impulsionam todas as nossas limitações para chegar a estar com Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí o exemplo de fé e confiança no Senhor que Davi nos mostra, que Davi nos dá. Essa fé inabalável em se posicionar diante das dificuldades e dos problemas, diante daquele filisteu que era muito maior e mais preparado do que ele, mas a sua confiança, a confiança de Davi estava no Senhor. E assim deve ser a nossa atitude. A nossa confiança deve estar no Senhor. Não importa o problema ou quão grande seja o problema, a dificuldade que vamos enfrentar, a dor que passamos, a dor que muitas vezes nos é causada. Ela tem um significado diferente quando confiamos no Senhor, quando buscamos caminhar na presença de Deus. Tudo o que passamos nos leva e nos aproxima cada vez mais de Deus quando nos colocamos nesta atitude que Davi se coloca, na confiança em Deus. Tempo de um pequeno intervalo, meus amados irmãos, e já retornamos. Já retornamos, amados irmãos, para o nosso programa e nosso tema, né? E como vimos na primeira parte, a fé e o abandono de Davi nas mãos de Deus. Então agora vamos falar um pouco da humildade de saber voltar para Deus. Ao mesmo tempo, a vida de Davi reflete outro aspecto importante desse saber-se nas mãos de Deus. A narração bíblica expõe com detalhes alguns graves pecados de Davi, dos quais, por sua fé e confiança em Deus, conseguiu purificar-se, alcançando o perdão divino. Nesse sentido, talvez o episódio mais conhecido foi o seu gravíssimo pecado de adultério com Betsabé, seguido do assassinato de Urias, seu legítimo esposo. Um pecado que é fruto de uma vontade fraca que terminou distorcendo e obscurecendo todo o amplo horizonte de graças divinas recebidas. O segundo livro de Samuel conta
que, estando para começar a guerra contra os amonitas, Davi enviou seu exército para o combate. Ele, no entanto, permaneceu em Jerusalém. O texto bíblico descreve gradualmente as circunstâncias que conduziram à queda mortal de Davi. Abandona seu dever de dirigir o exército, como era então costume habitual entre os reis, preferindo ficar confortavelmente na cidade. Passa o dia ocioso, levantando-se ao entardecer e passeando tranquilamente pelo terraço. Deixa a vista vagar de um modo indiscreto e imprudente. Aceita a tentação. Envia mensageiros para informar-se da possibilidade de atuar de acordo com seu desejo e finalmente comete o gravíssimo pecado de adultério. A tudo isto se seguiu um pecado talvez ainda maior: planejar meticulosamente a morte do legítimo esposo de Betsabé, Urias, o hitita, um de seus oficiais mais leais, valente e generoso, enumerado entre o grupo dos grandes heróis do reino davídico, em 2 Samuel capítulo 23, versículo 39. O relato mostra paradigmamente a impressionante capacidade do coração humano de fazer o mal, apesar das boas disposições previamente existentes e da abundância de dons divinos recebidos. Davi age de uma forma sem precedentes se considerarmos a fé que havia mostrado no passado. Porém, deixou que a inveja e a sensualidade corrompessem a sua vontade. O ensinamento que o texto sagrado oferece é evidente. Quando a busca do bem e do progresso na amizade com Deus é negligenciada, a vontade tarde e distorcer-se até obscurecer totalmente a inteligência, levando o homem a cometer os crimes mais dolosos. Todos os cristãos podem cair neste perigo. Por isso, São José Maria Escrivá deixou escrito: não te assustes nem desanime ao descobrir que tens erros e que erros luta para arrancá-los, e desde que lutes, convence-te de que é bom que sintas todas essas fraquezas, porque de outro modo serias um soberbo, e a soberba afasta Deus. O profeta Natã será o meio usado por Deus para tirar o rei da sua triste situação. Natã utilizará uma parábola de inusitada beleza, uma das primeiras que encontramos na Bíblia, apresentando-a como um fato real. O profeta expõe o caso de um homem rico que tinha ovelhas e bois em abundância, mas que, para acolher um hóspede, não querendo fazer uso de seus bens, tira de um homem pobre da cidade, o único que tinha e amava, uma ovelhinha, que era para ele como uma filha. Diante da indignação de Davi, Natã mostrará ao rei que ele era esse homem rico, que havia abusado da confiança de Urias e o havia despojado de seu maior bem. Davi não pode deixar de reconhecer o seu grave pecado e a enorme injustiça que tinha cometido. Pequei contra o Senhor. Deve-se acrescentar algo particularmente notável na recriminação de Natã: a nobre delicadeza que não desfoca a claridade com que o profeta fez o rei compreender o mal gravíssimo que tinha cometido, levando-o assim a uma verdadeira e sentida compulsão. Com as suas palavras, Natã consegue despertar a consciência e a fé de Davi e o anima a buscar o perdão divino que lhe é dado ao confessar o seu pecado diante do Senhor. Foi o início de uma nova vida que levou o rei a aproximar-se ainda mais do Deus de Israel.
Temos de um exemplo vivo de como no caminho para a santidade é importante lutar para não cair, mas é ainda mais importante não ficar caído no chão. Segundo uma antiga tradição, a dor manifestada por Davi diante da consciência de seu pecado ficou registrada no Salmo 50, conhecido como o Salmo Miserere. Nesta oração, por um lado, o salmista reconhece com verdadeira dor o mal cometido, confessa o seu pecado, que significa uma ofensa a Deus, e se dirige a Ele, pedindo-lhe que, pela sua bondade e misericórdia, o purifique. Por outro lado, mostra a sua confiança plena na misericórdia divina, pois reconhece que a graça de Deus é mais forte do que a sua miséria e faz um propósito firme e decidido. Se compromete como manifestação de seu arrependimento sincero a mudar de vida e a mostrar aos homens os caminhos de Deus para que se convertam. Então, meus amados irmãos, neste fato que nos é apresentado na história de Davi, o seu grave pecado de adultério e assassinato contra Urias, um comandante do seu exército, nós vemos a humildade, o reconhecimento da sua falta, do seu pecado e pecado grave. Quando o profeta Natã, enviado por Deus a ir até Davi, ele teme por sua vida, né? Já que ele vai admoestar o rei. Mas o profeta é obediente ao Senhor, e o Senhor também faz com que Davi reconheça o seu pecado por meio desta parábola contada pelo profeta Natã. E o seu arrependimento é tão sincero que de uma sentença de morte proferida pelo profeta Natã, Deus o absolve, deixando-o vivo. Mas também o filho do pecado, o filho do adultério, morre. Nós vemos nessa cena bíblica que Davi faz um jejum penitente. Ele rasga não só a veste, mas também o seu coração. E nós vemos durante todo o Antigo Testamento que Deus dificilmente muda uma sentença. Nós vemos isso acontecer com Davi, porque Davi se arrependeu sinceramente dos pecados que cometeu. Ele rasgou não só a veste, mas também o coração. E muitas vezes, e de várias maneiras, em muitos momentos e exemplos que são citados na Bíblia, este é um dos momentos mais marcantes da vida como rei de Davi. Nós vemos que ele cai no pecado, apesar de tanta fé que tinha e de caminhar na presença do Senhor, de ser um adorador. A nossa vida também, a nossa caminhada não é diferente. Muitas vezes nós também caímos, mas Davi nos dá uma lição muito valiosa para a nossa vida de fé e de confiança em Deus. É o arrependimento sincero. Rasgar o nosso coração diante de Deus, reconhecer as nossas fraquezas e saber que é o Senhor Deus que conduz a nossa vida. Então, este Salmo 50 reflete bem este arrependimento de Davi diante deste grave pecado. Então, a penitência, o cristão não é nenhum colecionador maníaco de uma folha de serviços imaculada. Tantas vezes somos nós mesmos, por assim dizer, que não estamos dispostos a nos perdoar, porque gostaríamos de não falhar, ser perfeitos, irrepreensíveis. O Senhor nos ama do jeito que somos. Ele sempre nos espera, ama-nos, perdoou-nos com o seu sangue e perdoa-nos cada vez que nos dirigimos a Ele para pedir o perdão.
Ele é nosso Pai, que nos conhece melhor do que nós mesmos e responde à nossa debilidade com a sua infinita paciência. De fato, o caminho para a santidade é uma espécie de diálogo entre a nossa fraqueza e a paciência de Deus. Um diálogo que, se entrarmos nele, nos dá esperança. Deus não quer que condescendente com nossas faltas. Ele não quer, Deus não quer que sejamos condescendentes com as nossas faltas. Deseja e nos ajuda para que caminhemos pelos caminhos da vida interior com elegância, com soltura, sem termos medo de cair, porque sabemos que estamos nas mãos de Deus, prontas a nos perdoar, pronta a nos perdoar e a nos abençoar, porque sabemos que se cairmos com a sua graça, que nunca nos faltará, podemos voltar e nos levantarmos e a caminhar melhor que antes. Por isso, a paciência de Deus deve encontrar em nós a coragem de regressar a Ele, qualquer que seja o erro, qualquer que seja o pecado na nossa vida. De tudo isso, nos dá o exemplo Davi, que sabe oferecer ao Senhor o que ele mais deseja, um coração contrito, amante, completamente dirigido a Ele, com a confiança posta nele. Todos podemos nos dirigir a esse rei bíblico, que com todas as suas debilidades soube ser um orante apaixonado, um homem que sabia o que quer dizer suplicar e louvar. É um texto de Aranda e Miguel Ángel, tirado do site Opus Dei. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí o exemplo de Davi, exemplo de humildade, de estar no caminho de Deus, de confiar em sua graça e em sua misericórdia. Quando Davi é ungido rei de Israel, ele faz uma longa caminhada, uma caminhada de confiança, de adoração, uma caminhada junto ao seu Deus. A confiança no Espírito Santo, ele enfrenta as dificuldades e os problemas. Primeiro Golias, depois Saul, que vai percebendo que a graça de Deus lhe foi tirada por causa da sua soberba e do seu orgulho. E então ele tenta por várias vezes matar Davi. Mas Davi tem a plena confiança de que não deve tocar no ungido do Senhor. E nós vemos ele passar por anos e anos de perseguição. E muitas vezes isto pode acontecer com você, comigo, com qualquer pessoa. Mas a nossa confiança deve estar no Senhor, que no momento certo Deus vai agir. Devemos ter esse coração humilde que Davi demonstra para nós. Este coração capaz de se arrepender profundamente das suas fraquezas e dos seus pecados, de voltar para Deus numa caminhada humilde de reconhecimento dos seus erros. E nós podemos fazer isso porque Deus nos dá essa graça. Assim como Jesus mostra na parábola do pai misericordioso, que tem 2 filhos e o mais novo pede a sua parte na herança, e nós conhecemos bem este texto, em que o filho gasta tudo e volta para o pai arrependido, mas o pai vai ao seu encontro. Então Deus é esse pai misericordioso, que não importa o que nós cometemos como pecado, mas se nós nos voltar para Ele arrependidos, contritos de coração, como Davi demonstrou sinceramente ao profeta Natã,
nós podemos ter a certeza e a confiança de que Deus nos ama infinitamente e o seu amor é fiel. E assim Ele vai fazer com que nós possamos continuar a nossa caminhada, assim como Davi continuou após isso. E Davi teve a decisão de não só vivenciar este momento de dor, de contrição, de adoração ao Senhor, de reconhecer as suas fraquezas, mas também tomou a resolução em seu coração de mostrar a todo o povo esse Deus misericordioso, esse Deus de amor, esse Deus que não há outro semelhante. Então, meus amados irmãos, hoje, sábado 25 de março, dia da Anunciação do Senhor. O evangelho de hoje, quem nos apresenta é São Lucas, Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, este texto bíblico vem a nos mostrar que assim como a humildade de Davi, que se colocou a serviço de seu pai e de seus filhos, mesmo depois de ser ungido rei pelo profeta Samuel. A Virgem Maria também vai se colocar a serviço de sua prima Isabel, mesmo sabendo que dará à luz ao Rei dos Judeus, o nosso Senhor e Salvador, o Filho do Deus vivo, porque eles reconhecem que tudo o que eles têm é graça de Deus para a nossa vida. E nós devemos dar essa resposta de fé, de confiança em Deus, na sua misericórdia, no seu amor e também de humildade, porque muitas vezes nós fraquejamos na nossa caminhada como irmãos, como filhos de Deus, filhos adotivos. Adotivo porque Jesus se sacrificou por cada um de nós para nos reconciliar com o Pai. E nós podemos ter esta certeza de que o Pai misericordioso contado na parábola por Jesus vai ao nosso encontro quando demonstramos o nosso arrependimento sincero e a convicta decisão de mudança. Assim como Davi teve a convicta certeza
de mudar de conduta. E assim o fez. Ele confiou no amor e na misericórdia de Deus, e assim nós também devemos confiar mais ainda, porque o Filho de Deus, Jesus, nosso Senhor, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos reconciliar-nos com Deus. Então, meus amados irmãos, rezemos esta Ave Maria para que possamos ter um coração arrependido, um coração humilde, um coração segundo o coração de Deus. E é isso que nós devemos pedir a Jesus misericordioso, um coração segundo o vosso. E é nesta Ave Maria que nós rezamos por nós enquanto igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo diocesano, Dom Geraldo, pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelo nosso pároco, Padre José Evanilson. E você pode colocar o seu bispo, o seu pároco, nesta Ave Maria, nesta intenção, meus amados irmãos, a sua família, para que possa vir a graça de Deus, a graça de um coração arrependido, de um coração humilde, de um coração como o da Virgem Maria, de um coração como o Davi, um coração segundo a vontade de Deus, porque é um coração humilde, um coração que reconhece as suas fraquezas, um coração contrito e decidido a levantar-se, a confessar as suas fraquezas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. A paz do Senhor Jesus seja com todos. E já chegando ao final do nosso programa, meus queridos ouvintes, eu quero agradecer a participação, o carinho. Lemos todas as mensagens que são enviadas por vocês, colocamos em oração os pedidos que vocês fazem e que vocês podem entrar em contato conosco através do WhatsApp ou então no 088-981-351790. Estaremos atendendo a todo pedido com muito carinho. Continue em sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Não esquecendo que amanhã é domingo, dia do Senhor, que a gente possa estar fazendo a nossa parte, esse momento de oração na nossa vida. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.